Olá, semioticistas. A partir do texto lido no vídeo anterior, nós trataremos de analisar ou de introduzir uma análise acerca do enunciado passional, dos simulacros dos quais falamos no vídeo anterior. Então, desde a sua publicação em 1669, as cartas da religiosa portuguesa, reconhecidas de modo geral como um dos monumentos da literatura passional, essa obra apresenta o enigma de sua autenticidade. A interrogação diz respeito tanto à sua origem nacional, França e Portugal reivindicam-nas, cada um do seu lado, como patrimônio literário, como também à sua origem enunciativa, ou seja, quem é ou quem são os escritores das cartas, compreendendo sob esse termo tanto os eventuais protagonistas da paixão que nela se enuncia, como o autor que simula a sua existência. Então, quem são esses protagonistas da paixão? A historiografia literária francesa pontilha essa busca com suas hipóteses, com suas refutações, com suas descobertas. Então, para citar edições relativamente recentes, nós podemos evocar as teses peremptórias e antagonistas de Delfort, que vê nessas cartas o exercício mundano de um cavalheiro gascão, que é secretário de Luís XIV, o Marquês de Guilherme, e de Florene, que contesta com vigor a opinião do precedente em nome da lógica interna da obra, sem ter condição, todavia, de resolver a questão, isto é, de propor um nome do autor plausível. Antes deles, o itinerário dessa pesquisa foi balizado pelo posicionamento de escritores ilustres, tais como La Bruyère, Rousseau e Stendhal, etc. Então, o debate que se tornou universitário é tão prolixo a esse respeito no meio dos especialistas que parece difícil abordar hoje em dia as cartas sem tomar posição na controvérsia. Ora, nós podemos tentar deslocar o centro dessa questão na medida em que ela seja de fato pertinente, situando-nos no interior do próprio discurso, o mais próximo possível dos objetos aos quais ele dá forma e da problematização que ele suscita. Então, mais concretamente, aprendendo o texto das cartas e indiretamente o comentário que ele engendrou pelo viés semiótico do sujeito. Por trás da busca da autenticidade da verdade histórica, que atesta a sua apreensão do real pela identificação, está, na verdade, a questão de um sujeito que se delineia, ou seja, um sujeito que se expõe nas cartas, visto que elas não fazem outra coisa senão falar dele e construir sua imagem, mas que se apaga no anonimato e que o questionamento tenta reconstituir. Nós podemos, então, mantendo essa perspectiva, colocar o problema um nível acima e, em vez de aceitar a legitimidade da questão como uma evidência filológica e cientificamente objetiva, perguntar o que é que no texto fundamenta, o que é que justifica, não? Poderíamos até dizer o que é que recomenda uma tal busca de identificação. Então, a interrogação a respeito da autenticidade não poderia então ser considerada uma questão primeira. Ela pressupõe uma outra que a determina e a legitima, e que está relacionada com a eficácia veredictória do texto como objeto semiótico. Então, o comentário resulta de um efeito de arrebatamento que tem origem no próprio texto. Tira a sua substância de um vazio que ele reconhece, de uma falta de significação que ele identifica e se empenha em preencher.
Então, as lacunas do texto atraem e alimentam a plenitude do comentário, e este não cessa de justificá-las, de instituindo-as como seu referente e a elas acrescentando cada vez mais razões suplementares para considerá-lo como uma obra. Ora, no caso em foco, essa eficácia baseia-se em grande parte no desdobramento particularmente complexo, através da multiplicação de seus simulacros, através da figura do sujeito, daquilo que o forma e o exibe, mas também daquilo que o dissimula e o apaga. Então, ao optar por complementar ou contemplar o texto sob essa luz, nós nos interrogamos a respeito dos modos da construção sintática dos simulacros na enunciação passional.